Fala, nação rubro-negra! Bem-vindos ao Flamengo em Foco, seu canal de notícias do Mengão. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no clube mais querido do Brasil e do mundo. Mengão. Já chega se inscrevendo, ative o sininho para não perder, é claro, guerreiro, nenhuma novidade. E já deixa aquele like sem vergonha para fortalecer o canal, é isso mesmo. Bora começar porque notícia boa do Mengão é o que não falta por aqui. Vamos lá, vem comigo. Então nessa primeira parte do vídeo a gente vai estar observando o Mauro César Pereira, grande comentarista, falando sobre a partida e falando sobre a entrevista do Felipe Luiz. Lembrando que nesse vídeo ainda você vai observar os seus comentários quanto à declaração infeliz do Neto, né? Onde o mesmo disse lá no seu programa que o Flamengo era... Essa até brincadeira. O Flamengo é um time racista, que não quis ficar com o goleiro, né, Hugo, por ele ser negro. Então, assim, a gente vai começar a ver alguns debates, né? O próprio Felipe Luiz, na sua entrevista, falou sobre isso, falou que ele foi infeliz em sua declaração, que provavelmente ele depois iria se retratar, né? Ele provavelmente pediria desculpas. Mas a gente vai ver, então, o Mauro César falando sobre isso. E logo após a gente vai também escutar o Fala João, né? O João Guilherme lá do programa Fala João, falando um pouco sobre o jogo Fla-Flu. Vamos lá. Você vê aí como o Felipe Luiz foi enfático. Ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer, se isso custar o emprego dele, azar. Ou seja, ele está muito preocupado em evitar que os jogadores atuem no Carioca muito bem e depois não tenham o mesmo rendimento físico, atlético, durante a temporada nas competições mais importantes. No ano passado, o Flamengo jogou com tudo o Carioca. Só tinha o Carioca na época, nem Supercopa tinha, como teve agora. E havia também uma situação que a gente não pode ignorar. A antiga gestão, quando contratou o Tite, disse ao técnico do Flamengo, quando começou a temporada 24, olha, a gente tem que ganhar o Carioca. O Fluminense tentava um tricampeonato. Então era importante o Flamengo impedir o tricampeonato, até porque o bicampeonato foi construído em cima do Flamengo. Com 2 vitórias do Fluminense em finais, uma delas por 4-1, né, em 23. Então o Tite executou isso à risca. Ganhou, invicto, sofreu só um gol. Sensacional, maravilhoso. Mas isso parece ter custado um pouco no desgaste dos jogadores ao longo da temporada. Não foi a melhor estratégia, né? Eu até sempre tenho dito, o Tite errou por aceitar muitas das sugestões dos antigos dirigentes quando ele tinha tamanho para falar, não, isso aqui eu não vou fazer, aqui eu vou por outro caminho, enfim. Mas o Felipe quer fazer diferente. E ele foi muito claro. Eu penso, faz sentido, a Arrascaeta poderia jogar contra o Fluminense e não contra a Portuguesa. Mas será que ele quis evitar um jogo mais pegado contra o Fluminense e deixar um jogo mais leve contra a Portuguesa, porque ele quer o Arrascaeta pouco a pouco voltando? Ele não falou isso, uma dedução minha. O jogo contra a Portuguesa é um jogo mais leve. O jogo contra o Fluminense é um jogo de forte marcação, um jogo mais intenso. E talvez ele não queira expor o Arrascaeta nesse momento, esse tipo de jogo. Pode ser. Ele está construindo uma situação. Então, eu acho que para fazer... Questionar é do jogo. Discordar, óbvio. Mas sentenciar uma opinião, vamos esperar o desfecho lá na frente, né? Se der certo a estratégia dele, ok. E o que ele falou faz sentido. Dá para ganhar o Carioca mesmo preservando os jogadores. Claro que dá. É possível. É possível, sim. Certo, nada é, mas é possível. Então, eu entendo, discordo um pouco, mas entendo o Felipe Luiz, sabe? Também acho que poderia jogar Arrascaeta nesse jogo e não no outro, mas, pensando nessa questão do jogo de mais impacto, mais marcação, calor danado, ele não querer... Ele está tratando os jogadores que são mais sensíveis, os dois uruguaios são, o De La Cruz e o Arrascaeta, são 2 bibeloas, né? Trata com cuidado, não pode deixar quebrar, para ter inteiro na hora H. Aí eu discordo um pouco da escalação do Everton Araújo. Acho que o Everton Araújo jogou para compor o elenco, para entrar em alguns jogos. O time perde muito com ele, porque ele não tem tanta qualidade do passe. É um jogador mais burocrático. Um garoto, ele é útil, é importante ter um cara assim no elenco, mas talvez começasse com o Alan, talvez buscasse uma outra alternativa. E até garotos da base, como eu citei na minha live depois do jogo, como o Ryan Lucas, que eu acho que é um jogador com mais qualidade e que jogou as primeiras partidas naquele time mal jombrado lá do começo do campeonato, com garotos, com mal treinado. Mas que seria interessante vê-lo jogando com o time principal, né? Eu acho que é um jogador que tem passes verticais, acho um jogador interessante, infelizmente não ter recebido chance, a gente não sabe como ele pode se sair num outro cenário. Houve também as declarações do ex-jogador Neto, do seu programa na TV Bandeirantes, sobre o goleiro Hugo, o Flamengo. Ele criticou o Flamengo, acha que o Flamengo não foi justo com o Hugo, e etc e tal, falou uma série de coisas, né? E aí foi perguntado, até pelo Gabriel Verde, que é o paparazzo rubro-negro, a respeito disso, né? Também teria falado sobre
jogaram no Juninho. Aliás, o Flamengo nunca deveria jogar no dia 8 de fevereiro, mas jogou de novo nesse sábado, não deveria nunca, porque é o dia do aniversário da morte dos garotos, né? Um absurdo, né? E ninguém até hoje foi responsabilizado, né? Diga-se de passagem. 6 anos depois, 6 anos, gente, 6 anos. 6 anos. 6 anos. É difícil, né? É difícil, né? São 72 meses. Eu acho que o Felipe foi muito feliz, muito elegante, não atacou o Neto, usou inclusive de um argumento bem interessante. O Neto fala por tanto tempo, né, que acaba de repente errando aqui ou ali. Eu pessoalmente gosto do Neto, me dou muito bem com ele. Todas as vezes que eu tive com o Neto, já tive no programa dele há alguns anos, ele sempre me tratou muito bem, é um cara muito divertido, um cara legal, é uma boa pessoa, mas ele é polêmico e às vezes eu acho que ele se excede um pouco também, tá? Se o Neto me perguntasse, ligasse para mim e falasse, Mauro, vou falar isso aqui no programa, eu digo, Neto, não fale isso. Não fale isso. Por exemplo, ele perguntou se o Flamengo precisa ter goleiros negros e o Hugo é um goleiro preto e tudo mais, o Flamengo não teria sido legal com ele, enfim. Convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? Primeiro falando sobre o Hugo, tá? Eu até falei sobre isso na sexta-feira na S1 Live. A S1 Live é um canal no YouTube onde eu participo às segundas e sextas na área, que é o programa às 11 da manhã. Com a Alain Bimad e o meu amigo André Rocha também. E na sexta-feira falamos sobre esse assunto. E eu até falei, gente, vamos recapitular. O Hugo era o 4º goleiro do Flamengo. Houve aquele jogo da pandemia com o Palmeiras e ele foi escalado porque não tinha outro goleiro. Foi muito bem, fechou o gol. Continuou, jogou contra o Atlético no Paraná, pegou pênalti, ele é ótimo pegador de pênalti, e virou o goleiro do Flamengo. Teve um contrato refeito, com um salário melhor e tal. Aí ele, na estreia do Rogério Ceni, o Flamengo jogando melhor que o São Paulo, Copa do Brasil, empata no Maracanã, o Melicea está vencendo até, mas está empatando. Último lance do jogo, ele tenta driblar o atacante Brenner do São Paulo, na pequena área. Perde a bola, o São Paulo faz o gol e vence. Ali, praticamente encomendou a eliminação do Flamengo. Porque perdeu em casa, quando veio até o Morumbi, já veio com os pneus arriados e foi eliminado. Aquilo já pegou mal. Passa um tempo, muda de técnico, chegou o Renato Portaluppi, foi até o final do ano de 2021, e aí em 22 chega o Paulo Souza. E o Paulo Souza dá nova chance ao Hugo. Tá? O Diego Alves estava contundido e tal, ele começa a temporada. E o Hugo tem várias oportunidades e joga muitas vezes mal. Eu não sei se o Neto acompanhou, mas o Hugo fez partidas terríveis na meta do Flamengo. Muito ruins. Claramente estava mal treinado, pouco concentrado. Não era a sombra do goleiro que ele tem sido hoje. Então as chances foram dadas e ele fracassou. Falhou várias vezes. A torcida pegou no pé. Como do Corinthians pegará no pé se ele começar a falhar de novo, daquela maneira. Ou de qualquer goleiro. Então, o Hugo, ele desperdiçou a sua oportunidade porque ele não se preparou adequadamente. Ele não estava bem. E o Paulo Souza meio que se quebrou a insistir e também o prejudicou. O tanto tem insistido que ele não tinha mais a menor condição. Teve um jogo, naquela fase, que ele fechou o gol. Um Fla-Flu. O Fluminense dominou o Flamengo no segundo tempo, amassou o Flamengo, ficou 2-1, o Flamengo saiu vitorioso, que ele fechou o gol. Mas depois voltou a jogar mal de novo e tudo mais, e, bem, acabou perdendo espaço, foi emprestado para Portugal. Não chamou a atenção de nenhum clube, ninguém quis ficar com ele, então ele não brilhou em Portugal. Chegou no Flamengo, ele ia ser o último goleiro, não ia jogar. E aí o Corinthians perde o Carlos Miguel por um erro, porque a multa foi reduzida, e aí o Nottingham Forest viu no Carlos Miguel uma oportunidade barata para os padrões dos times ingleses e comprou o jogador. E aí tinha que arrumar um goleiro. O Cássio já tinha sido... estava saindo, indo para o Cruzeiro, tinha que arrumar um goleiro. E o Hugo. Teve outros nomes faltados, mas o Hugo acabou sendo o goleiro escolhido pelo Corinthians. O Flamengo emprestou. Muita gente questiona o valor. Gente, o valor de mercado dele não era muito diferente daquilo que o Flamengo colocou, não. Ele não tinha valor de mercado. Eu acho até que o Flamengo poderia colocar um pouco mais, tá? Mas, enfim, não ia ser muito mais do que aquilo. E ele se dedicou, aproveitou a oportunidade, deu uma volta por cima, como falou o Felipe Luiz. Ele segue a vida dele no Corinthians, e o Flamengo segue a vida dele também com outros goleiros. O Renato Abreu foi um jogador importante do Flamengo durante um bom tempo. Você se lembra dele com toda certeza. E o Renato Abreu foi dispensado pelo Corinthians. Isso acontece. Então, assim, eu acho que nenhum rubro-negro tem que ficar falando do Hugo. Ele que seja feliz, ele tem a oportunidade dele, ele tem que ter a chance dele e está aproveitando. Que ele seja feliz do Corinthians. Do Flamengo, ele não ia jogar. Não ia jogar.
a torcida vai pegar no pé dele, a torcida ia, sabe, a torcida não esquece as falhas que ele cometeu. Então, o melhor foi sair. Que bom para ele que ele encontrou um clube importante como o Corinthians, onde ele se encontrou. Que bom para o Corinthians que arrumou um goleiro que está fazendo sucesso na sua meta. E segue a vida, gente. Segue a vida. É assim que funciona. E sabe, eu não vejo motivo para esse tipo de discussão. É lamentável que isso seja debatido. E eu vou mostrar para vocês aí, o Neto pergunta no programa dele se o Flamengo já teve goleiros negros, goleiros pretos, né? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Né? Porque... Teve sim. Você pode conferir aí, ó. Eu vou mostrar para vocês alguns que eu lembrei assim, rapidamente, tá? Nem precisei fazer muita força, eu lembrei de goleiros pretos do Flamengo. Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como, por exemplo, tá vendo esse aqui dando esse salto, bela defesa? Esse é o Birajara Alcântara. O Birajara Alcântara, ele era um goleiro muito controverso até, né? Goleiro do Flamengo nos começos dos anos 70. Esse que está atrás dele aqui é o Paraguaio Reyes, um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, o Reyes, que morreu até de leucemia, morreu jovem. E o Birajara, ele até foi eleito do programa do Chacrinha, na época, né, o negro mais bonito do Brasil. Teve isso. Ele foi eleito, inclusive, num concurso. Foi uma curiosidade apenas. Goleiro do Flamengo. Aqui, você vê 2 goleiros pretos do Flamengo. Tá? O Adriano, tá? Segurando um jarrinho ali laranja, e com a bola o Neneca. Isso, o Hugo Souza é chamado de Neneca, porque teve o Neneca, goleiro do Guarani, e teve esse Neneca, goleiro do Flamengo. O apelido do Hugo Souza é derivado desse goleiro do Flamengo chamado Neneca, que você está vendo ali com a camisa amarela e azul, lilás, né? Com a bola no braço esquerdo. Entre eles o Cantarelli, que foi goleiro do Flamengo também por muito tempo, na época era o treinador de goleiro dos dois. Aqui você vê já o Felipe, que jogou no Corinthians. Mais um goleiro preto no time do Flamengo. Quer mais um? O goleiro Bruno, né? Que virou um personagem, nem preciso falar, né? Depois de tudo que aconteceu, mas é mais um. Quer outro? Muralha, Alex Muralha. Também. Goleiro do Flamengo. Olha, eu nem peguei todos os goleiros da história que são pretos, não, tá? Peguei alguns que eu lembrei rapidamente. E o Hélio dos Anjos, você vê aqui, ó, esse é o Hélio dos Anjos, treinador de vários clubes, né? Foi para o futebol brasileiro, que foi goleiro do Flamengo. Ele está aqui, ó, entrando em campo, o Hélio dos Anjos como goleiro do Flamengo, que é mais um que entra nessa lista. Então, respondendo a pergunta do craque Neto, o Flamengo teve vários goleiros assim, não foi só o Hugo Souza, não. E alguns com muito sucesso. O Bruno, que pese tudo que aconteceu depois, foi um goleiro campeão brasileiro com grandes participações. O Felipe foi o goleiro campeão da Copa do Brasil, por exemplo, né? Enfim, então eu acho que o Felipe foi muito bem na sua entrevista, uma resposta elegante ao Neto. Tomara que o Neto também reflita e pense um pouquinho e tal, até que possa corrigir as coisas que falou, porque ele foi muito infeliz de fato. E que deixa, a pessoa tem que deixar o Hugo Souza em paz, gente. Deixa o Hugo jogar no Corinthians. O Rubro Negro não tem que ficar enchendo o saco com esse assunto, e os corintianos também não. O goleiro do Corinthians acabou. Coisa mais infantil, né? Chega. Então a gente vai ficando por aqui, tá, pessoal? O vídeo não ficar muito longo. Eu comentei que ia colocar um vídeo do Fala João aí, mas nem vou, porque o Mauro César se estendeu, falando um pouco da história do Flamengo, dos goleiros negros que passaram por aqui. Gostei muito da resposta dele. Ele, como eu já disse, é um colega, talvez até amigo do Neto, então ele não quis bater nas pernas do Neto, como talvez ele merecesse. Mas é isso, né? Ele foi elegante, como o Felipe Luiz também foi. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, dá aquele like sem vergonha, né? Compartilhe com seus amigos para que essa nação aqui do Flamengo em Foco venha a crescer, tá? Porque a gente tem muita gente que torce para o Flamengo, são aí quase chegando a 50 milhões de torcedores, então com certeza o nosso canal vai crescer, porque a gente traz o tempo todo informações muito boas sobre o Mengão, vídeos bem interessantes. Nos siga também nas redes sociais, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram, Flamengo em Foco, e vem ficar com a gente, venha ser feliz, venha participar, comentar, e com certeza a gente vai estar sempre junto nessa. Flamengo até morrer.